Olá, amigo ligado na programação da TVT e você que nos assiste pelo Sistema NET em todo o Brasil. Estamos começando mais um programa Brasil Consciência, uma realização do Sindicato Nacional dos Servidores Públicos Federais na área de Ciência e Tecnologia do setor aeroespacial. E no programa de hoje nós vamos falar sobre um assunto recente, muito importante. Você já deve ter visto em alguma edição do nosso programa sobre a detecção das ondas gravitacionais, a experiência que comprovou as teorias de Albert Einstein. E hoje nós vamos falar da última detecção de ondas gravitacionais, a maior onda gravitacional já detectada pelos equipamentos LIGO e Virgo. E para falar sobre esse assunto, nós estamos aqui com Odílio Denis Aguiar, físico experimental do INPE, que participa da pesquisa do LIGO e do Virgo e que, inclusive, fez parte do Prêmio Nobel de 2017. Muito obrigado, professor, por o senhor ter nos atendido mais uma vez. E eu gostaria que o senhor explicasse para o nosso telespectador como é que foi captada essa última onda e que magnitude essa onda tinha, por que ela foi considerada a maior até hoje? Boa tarde, Edmond. Obrigado pelo convite de estar aqui com você nessa entrevista. Essa onda gravitacional ela foi detectada no dia 21 de maio do ano passado, 21 de maio do ano passado. E foi detectada 2 minutos e meio depois da meia-noite, no horário de Brasília. Era um sinal, não era o sinal que aparentemente era o mais forte detectado pela colaboração LIGO. Mas depois que eles descobriram de que se tratava o sinal, quer dizer, quando eles interpretaram o sinal, aí é que eles viram que o sinal tinha envolvido a maior quantidade de massa que eles já tinham observado até então e que ela tinha ocorrido a uma distância absurdamente grande. Então, o evento, lá na origem, ele tinha sido catastrófico. Tinha sido realmente um bang violento e até hoje a ciência não tinha observado um evento, um bang tão violento no universo como esse depois do Big Bang. Tá? Então, ele não é um evento que chegou à Terra com um sinal mais forte detectado. Mas, analisando esse sinal, a conclusão é de que a origem foi realmente um evento fantasticamente potente, né? Envolvendo uma quantidade absurda. Em inglês, eles chamam de the loudest, quer dizer, o mais barulhento, porque as ondas gravitacionais elas não têm uma analogia com a luz, elas têm uma analogia com o som do universo. Então, foi o mais alto som emitido até então, detectado pela colaboração. Esse evento que gerou essa onda gravitacional, ele pode ser interpretado como que é uma colisão entre duas massas, dois buracos negros. O que teria provocado essa onda e quando foi que essa onda ocorreu? Ela é recente, é de agora, não? Então, o sinal, ele é um sinal curto, de 0,1 segundos, e o máximo da frequência dele é em 60 Hz. E a banda do detector ela só consegue ver a partir de 30 Hz. Então, foi um sinal muito curto. E isso deixou um pouco de dúvida do que era esse sinal. Mas o mais provável, inclusive outras hipóteses foram levantadas e foram estudadas, mas nas análises, essas outras hipóteses foram descartadas. Então, realmente, a hipótese que é a mais provável de ter ocorrido, ela foi o choque de dois buracos negros que estavam em órbita, um em torno do outro, né? E um deles tinha 85 vezes a massa do Sol e o outro tinha 66 vezes a massa do Sol. E aí eles se fundiram e geraram um buraco negro de 142 vezes a massa do Sol. Você vê que 85 mais 66 dá 151. Né? Essa diferença de 151 para 142 foi emitida na forma do pulso de ondas gravitacionais.
quer dizer, foi o pulso de ondas gravitacionais maior envolvido até agora. Para você ter uma ideia, o primeiro, que foi um evento muito forte, o primeiro evento detectado há 5 anos, na verdade, exatamente há 5 anos e 3 dias, porque ele foi detectado no dia 14 de setembro de 2015. Foi o primeiro evento de ondas gravitacionais detectado pela humanidade, né? E esse evento ele envolvia buracos negros grandes, era um de 29 vezes a massa do Sol, outro de 36, e eles produziram um buraco negro de 62 massas do Sol. Né? E 3 massas do Sol foram emitidas na forma do pulso de ondas gravitacionais. Dessa vez, todas as massas são maiores e a energia envolvida no pulso é de 8 massas do Sol. Coisa fantástica, mente alta. Agora, você me perguntou aonde aconteceu isso. Sim, aconteceu a uma distância maior ainda do que aquele primeiro evento, que foi o primeiro detectado. Aquele primeiro evento ele foi detectado aproximadamente a 1 bilhão de anos-luz de distância. Esse evento foi detectado a 17 bilhões de anos-luz de distância. Agora, interessante isso que o senhor fala, né? Porque 7 bilhões de anos-luz, o senhor estava me explicando aqui, enquanto a gente estava em off, que essa distância foi ampliada ao longo dos anos, né? Isso. Então, a gente chama de distância de luminosidade. Significa o seguinte, que significa que essa distância, ela na verdade era de 7 bilhões de anos-luz. Tá? Só que ela foi esticada, desde o momento que ela foi produzida até hoje, ela foi esticada, por causa que o universo está em expansão. Então, ela, em vez de ter só 7 bilhões de anos-luz, ela passou a ter 17 bilhões de anos-luz. Mas, na verdade, ela ocorreu há 7 bilhões de anos atrás. 7. Mas o caminho, quer dizer, o caminho entre a fonte que produziu, quer dizer, o choque ocorreu, e a Terra foi esticado, porque o universo está em expansão, ele está esticando todas as distâncias entre os corpos. Então, esse 7 bilhões de anos-luz foi esticado e hoje ele tem 17 bilhões de anos-luz. Vamos mostrar para o nosso telespectador, então, um vídeo que a gente já mostrou aqui no Brasil Consciência sobre o que são as ondas gravitacionais. Acompanhe. As ondas gravitacionais são entendidas no contexto da teoria de Einstein. Antes da teoria que existia de gravitação, a teoria de Newton, ela não conseguia explicar, não poderia explicar o que são essas ondas gravitacionais. Einstein mudou tudo isso quando percebeu que a gravitação não era uma força invisível entre os corpos, mas sim uma manifestação da geometria do espaço e o tempo. Porque Einstein percebeu que o tempo está conectado ao espaço. Se você viaja num foguete, a velocidade da luz, numa certa direção, e um colega seu viaja num foguete com a mesma velocidade da luz, só que em direção contrária, indo em direção ao seu foguete, ainda assim, pela teoria de Einstein, ele provou isso, a velocidade relativa entre esses dois foguetes é a velocidade da luz. Poderia, a gente pensar, ser o dobro da velocidade da luz. No entanto, ela é só a velocidade da luz. A única maneira de conciliar essa matemática, essa mágica matemática, é com a teoria de Einstein. Einstein consegue provar que a velocidade relativa é a velocidade da luz, que é a velocidade de limite. Para isso ser verdade, para ver essa conciliação, o tempo e o espaço estavam conectados. Então, quando você viaja a uma certa velocidade, o espaço se contrai e o tempo se dilata. Quando você viaja próximo da velocidade da luz, esses efeitos são máximos. O espaço se contrai quase a zero e o tempo se dilata quase ao infinito. Se você tem um irmão ou uma irmã gêmea, ele pega um foguete e viaja próximo da velocidade da luz, o tempo para essa pessoa, para esse seu irmão ou irmã gêmea, praticamente não passa.
Então, se você fica na Terra e o seu irmão e sua irmã gêmea voltam depois de uma viagem de vários anos para você, ele ou ela praticamente não envelheceram e você envelheceu todos esses anos todos, né? Pode ter sido 40 anos de viagem, você envelheceu 40 anos e ele ou ela não envelheceu praticamente nada. Na teoria da relatividade geral, que ele formulou 10 anos depois, ele chegou a uma coisa mais complicada de entender ainda. Ele percebeu que a gravitação não era a força invisível que o Newton acreditava que fosse, mas sim justamente um efeito de entortamento desse espaço e tempo. Quer dizer, uma coisa louca você pensar que esse espaço e tempo podem ser entortados, né? Mas Einstein percebeu que isso é possível e que é justamente esse entortamento do espaço-tempo que causa o efeito gravitacional. É como se você tivesse um colchão de borracha onde as massas iriam deformar esse colchão. E aí então a gravidade não seria uma força invisível, mas seria um efeito causado pela deformação do espaço-tempo. Então, os corpos menores, que também deformam esse colchão, mas em menos quantidade, eles iam sentir que o colchão está deformado. E aí então as trajetórias deles seria por causa da deformação desse colchão e não mais por causa de uma força invisível. Agora, professor Odílio, para quem está em casa, para a pessoa que nunca teve familiaridade com esse assunto, o senhor já falou um pouco de que as ondas são sons do universo. Nós mostramos ali o que é onda gravitacional. Vamos mostrar um pouco mais para frente do programa, um pouco lá dos espelhos LIGO e Virgo. Mas a detecção dessa onda, nesse momento, dessa maior onda, ela é possível, porque há 7 bilhões de anos nós tivemos um evento extremo que seria escutado aqui, ou porque a ciência continua avançando e melhorando a sensibilidade dos equipamentos? Sim, a sensibilidade, esse evento foi detectado por causa que a sensibilidade melhorou. As observações feitas anteriormente, teve uma que foi feita ao longo de 2015, né, que foi a primeira, e outra foi feita em 2017. Essas observações, elas observavam um evento de ondas gravitacionais a cada 2 meses, mais ou menos, em média. Chegava no finalzinho, chegou a 1 por mês, né, em média. Mas agora, nessa última observação feita, que começou no ano passado e terminou em março desse ano, ela estava fazendo uma observação a cada semana, né? Então, realmente, essa distância não poderia, esse evento não conseguiria ser detectado nas observações. Por exemplo, na primeira observação não conseguiria ser detectado. Não teria sensibilidade disponível. Não, ele poderia ser detectado, mas ele estaria numa região porque a colaboração é muito exigente na razão entre o sinal e o ruído. Ela não aceita sinais que não estejam bem acima do ruído uma certa quantidade, né? Ela rejeita as detecções feitas em que o sinal detectado não está suficientemente acima do ruído. Então, ela teria sido rejeitada. Ela até seria observada, mas ela teria sido rejeitada porque as pessoas teriam receio de que ela não era realmente uma detecção. A pesquisa brasileira em ondas gravitacionais está auxiliando no desenvolvimento, no aumento da sensibilidade dos interferômetros LIGO e Virgo. Nós já mostramos aqui, vamos repetir para vocês, vamos mostrar um pouco daquilo que o professor Odílio e a equipe dele têm feito em laboratório para trabalhar com criogenia e congelar os espelhos do LIGO e Virgo para aumentar a sensibilidade. Veja. Eu fui apresentar esse experimento na reunião LIGO-Virgo, que reúne as principais novidades das duas colaborações. Ocorreu essa reunião nos Estados Unidos. Esse experimento
foi uma peça de silício que nós conseguimos do grupo americano da Caltech, inclusive esse trabalho justamente estão em colaboração com eles, que nós usamos esse criostatozinho pequeno de aço inox, nós penduramos essa peça de silício, eu não tenho mais ela porque eu devolvi ele durante a reunião, mas a peça de silício nós colocamos aqui, esse experimento foi fechado, foi feito vácuo aqui dentro e nós fizemos um resfriamento dessa peça. Nós imergimos todo esse experimento dentro de nitrogênio líquido, aqui dentro desse Dewar. Nós enchemos de nitrogênio líquido até o topo e nós mergulhamos rapidamente e com isso ele rapidamente, todas as paredes dele, inclusive essa tampa, ficaram com nitrogênio líquido. E aí ficaram com a temperatura do nitrogênio líquido, que é 196 graus abaixo de zero. E com isso, a peça, em vácuo muito bom, ela foi resfriando por radiação, por emissão radiativa. E nós medimos, então, essa curva de resfriamento. E com isso, nós determinamos a emissividade dessa peça de silício. E com essa emissividade da peça de silício em função da temperatura, nós conseguimos estimar quanto tempo os espelhos do LIGO criogênico vai demorar para resfriar. Os espelhos do LIGO criogênico vão ser espelhos de silício de 200 quilos, tem 40 centímetros de diâmetro, 40 centímetros de comprimento, são espelhos cilíndricos, e se eles forem esfriados pela emissividade natural do silício, sem precisar fazer nenhuma pintura nessa peça, nós calculamos que essa peça de 200 quilos do espelho futuro do LIGO vai demorar 7 dias, quer dizer, uma semana para resfriar. Isso é aceitável, uma vez que demoram 2 semanas para você fazer um vácuo bom o suficiente para operar o interferômetro, ele poder ser capaz de detectar ondas gravitacionais. O vácuo tem que ser super puro para que os lasers eles caminhem dentro do interferômetro sem nenhuma interferência de moléculas de ar. Muito bacana aí a pesquisa. Professor, como é que está o desenvolvimento aí desses novos componentes? Quando é que vocês planejam poder disponibilizar à pesquisa esses novos, digamos assim, equipamentos para melhorar a sensibilidade? A próxima observação de ondas gravitacionais da colaboração LIGO-Virgo iria iniciar no final do ano que vem, mas por causa da pandemia vai ser atrasado esse início, né? Então ela vai se dar em 2022, não mais no final de 2021, né? Inclusive a própria observação que ocorreu, que terminou esse ano, a previsão era de que ela terminasse no dia 30 de abril. Ela acabou terminando no dia 27 de março por causa da pandemia. As pessoas começaram a ficar muito arriscado trabalhar nos laboratórios, nos observatórios, e aí então o pessoal decidiu parar antes a coletagem de dados, né, oficial. Então aí eles pararam em 27 de março. Então, 1 mês e 3 dias antes da previsão. E também está ocorrendo um atraso no reinício, por causa que as pessoas não estão indo aos laboratórios. Então, não é só aqui no Brasil, a gente não está indo no laboratório. Eu tenho 66, então não é muito aconselhável ir, né? E lá também no exterior, nos Estados Unidos, na Europa, também está acontecendo a mesma coisa. As pessoas não estão indo nos laboratórios. Então, e esse trabalho que é feito nos laboratórios de abrir os detectores e fazer todas as modificações para melhorar o funcionamento dele para a próxima observação, não está sendo feito. Então, isso tudo está sendo atrasado, né? Então, provavelmente, a coisa só vai começar em 2022 e não vai ser no início de 2022.
vai ser mais para o meio de 2022 ou até mais para o final de 2022. Então, realmente, essa pandemia teve um impacto grande nessa pesquisa. Felizmente, a análise dos dados ela é tudo feita computacionalmente. Então, os grupos estão podendo fazer de casa mesmo todas essas análises. Então, a gente tem publicado os papers, tem continuado as análises sem interrupção, elas não estão sofrendo muito prejuízo. É lógico, não é bem assim. Às vezes tem alguma coisa que a pessoa tem que ir lá nos computadores para consertar um computador que dá algum problema, um supercomputador que dá algum problema, tem que ir lá mexer e tudo, mas a pessoa pode ir sozinha para fazer isso, ou no máximo 2 pessoas usando máscara e tal. Então, não é tão problemático. Dá para tocar essa parte computacional sem quase nenhum atraso. Muito bem, nós vamos para um rápido intervalo e a gente volta já já com mais informação da detecção, a maior detecção de ondas gravitacionais já registradas. Um instante só, não sai daí. Segundo bloco, o programa Brasil Consciência de volta, falando hoje sobre a detecção da maior onda gravitacional já registrada pela humanidade. Foi recentemente, agora ainda em 2020, que os interferômetros LIGO e Virgo confirmaram aí um grande boom, um grande barulho do espaço, colisão de massas, de buracos negros com massa muito maior do que o Sol, como explicou o professor Odílio no primeiro bloco. Professor, a gente retoma aqui a nossa entrevista. A gente já sabe que a detecção das ondas gravitacionais comprovam as teorias do Einstein sobre a questão do universo. E agora a gente está tendo, depois de ter a primeira detecção em 2017, estamos repetindo e melhorando esse processo. Tá, mas e daí? O que as ondas gravitacionais mudam naquilo que a gente já conhece sobre o universo, ou podem mudar? E o que essa tecnologia, o domínio desse conhecimento, pode gerar de benefício para a humanidade? Certo. Então, o conhecimento, esse evento, por exemplo, é um evento bastante interessante, porque as teorias de estudo de como é que as estrelas evoluíam e morriam, a gente sabe que as estrelas com maior massa, elas acabam morrendo numa explosão de supernova, e nessa explosão de supernova é produzido um buraco negro, né? Quando as estrelas têm massa acima de um certo valor, né? E essas teorias de evolução estelar, como são chamadas, né? Elas previam que haveria um intervalo de massa entre os buracos negros que eram produzidos por essas teorias. Então, essas teorias preveem que as estrelas conseguem produzir buracos negros por explosão de supernova até 65 massas solares, e depois existe um intervalo e só vão produzir buracos negros acima de 120 massas do Sol. Esse intervalo de 65 e 120 massas do Sol não é produzido buraco negro por supernova, por evolução estelar, por morte de estrelas, por explosão no final das estrelas. Isso porque as estrelas que produziriam esses buracos negros, elas têm um processo de produção de pares nos núcleos que torna a estrela extremamente instável. Então, antes de ela explodir como uma supernova, ela é totalmente destruída. Quer dizer, a supernova destrói totalmente a estrela, né? Vamos dizer assim. A estrela é totalmente destruída, não sobra nada, não sobra caroço, não sobra nenhuma massa densa para virar um buraco negro. Porque a estrela, normalmente, ela explode e ela joga as camadas externas para fora, e as camadas internas ela implode, ela esmaga, e aí torna o buraco negro, né? As camadas internas. Mas, nesse caso, a instabilidade ocorre mais embaixo ainda, e aí então tudo explode. Não existe nenhum caroço que é esmagado, né?
Então não sobra nada. E nesse caso, quando foi analisado o sinal, como eu falei, envolvia dois buracos negros, um de 85 vezes a massa do Sol e outro de 66. Então, ora, tanto 66 como 85 estão dentro da faixa de 65 a 120. Quer dizer, como é que esses buracos negros estavam lá? Então, isso fez com que houvesse uma certa estudo, né? Quer dizer, foi feita uma análise de se havia algum indício já nesse evento que desse para dar alguma dica, alguma informação, talvez a rotação desses buracos negros. E realmente a rotação ela deu um indício. Por exemplo, descobriu-se que esses buracos negros já tinham alta rotação. E um buraco negro com alta rotação é muito difícil de ser produzido por uma supernova. Ele tem alguma rotação, mas não uma alta rotação. E uma alta rotação é muito fácil de ser explicada quando um buraco negro é formado da fusão de dois buracos negros que estavam orbitando um em torno do outro. Quando eles estavam orbitando um em torno do outro, eles vão se aproximando, vão emitindo onda gravitacional, a emissão tira energia do sistema, então um vai caindo em torno do outro para compensar isso, até eles se chocarem e virarem um buraco negro só. Mas quando eles viram um buraco negro só, esse buraco negro ele herda toda a rotação do sistema, que é enorme. Tá? O momento angular, chamado em física, é enorme desse sistema. Então, o buraco negro formado tem uma alta rotação. Então, os buracos negros que formavam esse sistema, antes de se fundirem, eles tinham alta rotação. Isso é um indício de que cada um deles foi formado por fusões de outros buracos negros menores. Então, realmente não chega a colocar em xeque a teoria de evolução estelar, a teoria que o pessoal tinha formulado para a morte das estrelas de grande massa. Não chega a colocar em xeque. Né? Provavelmente eles não foram formados por explosões de supernova. E o buraco negro que foi formado por esses dois, ele tem uma massa maior que esse gap. Né? E as supernovas conseguem produzir buracos negros com massa maior do que 120. A teoria de buracos de evolução estelar permite que as supernovas produzam. Não existe nenhum problema físico para essa produção. Só que nunca tinha sido observado um buraco negro com massa tão grande. Né? E essa também é uma coisa interessante. Foi observado justamente um buraco negro. Aliás, esses três, os dois componentes e o formado, são os buracos negros com maior massa nessa faixa assim, que tinha sido detectado. Né? Porque a gente só conhece depois os buracos negros de massa supermassivos, que estão nos centros de galáxias. Esse a gente conhece também. Mas entre eles e os estelares, a gente não conhecia. A gente não tinha medido nada ainda que estivesse nesse gap proibido por evolução estelar e nada ainda que estivesse na faixa superior entre esse gap e os supermassivos. Bom, você me perguntou também o que a gente vai obter com todos esses estudos. Bom, essas observações realmente aumentam o nosso conhecimento sobre o universo, sobre os buracos negros. A gente, com o tempo, com detectores mais sensíveis, a gente vai fazer milhares de detecções dessas. Né? Até esses próprios detectores, as observações que estão previstas para serem feitas em 2025, elas vão observar dezenas de eventos por dia. Né? Não vai ser mais só um a cada 2 meses ou um a cada semana. Vai ser como estamos observando atualmente. Vão ser observadas dezenas por dia. E detectores mais sensíveis vão observar milhares de observações de ondas gravitacionais por dia.
Então, a gente vai ter um conhecimento sobre o universo que a gente não tinha. A gente não, o espectro de luz não permite a gente ver buracos negros. Eles não emitem normalmente luz, né? Só se tiver alguma coisa caindo neles. Então, tudo isso, as ondas gravitacionais estão permitindo a gente conhecer. Então, a gente vai ter muito mais conhecimento sobre o universo. E a gente vai ter muitos eventos que a gente vai observar. Ao mesmo tempo, esses eventos de ondas gravitacionais e a contrapartida eletromagnética, a contrapartida de luz, de raios gama, de raio-x, de raio ultravioleta, rádio, sinal de rádio. E isso é que é o mais interessante, essa astronomia multimensageira, como é chamada, né? Ela é muito mais interessante porque ela vai permitir que a gente estude os eventos com muito mais profundidade. E, por exemplo, esse problema que existe entre a gravitação e o eletromagnetismo, quer dizer, as duas, e principalmente a gravitação e a mecânica quântica, né? Essa união das duas, da gravitação, que o Einstein estava tentando, até o final da vida dele, tentando ver se havia uma maneira de conectar essas duas teorias. A gente normalmente a gente não tem, no laboratório, a gente não consegue observar coisas que possam dar dicas de como essas duas teorias estão conectadas. E esses eventos no universo catastróficos, produzindo fótons, produzindo gravitons, ondas gravitacionais, tudo isso daí vai permitir que a gente consiga formular uma teoria que una a gravitação à mecânica quântica. E certamente essa nova física vai permitir novos inventos, né? Vai permitir inventos que a gente não consegue conceber atualmente, né? Não sei, provavelmente, talvez relacionados a controlar a gravidade, ou então distorcer o espaço-tempo, né? Por exemplo, no Star Trek tem essa questão do warp drive, né? Quer dizer, é uma coisa que, de repente, a gente aprende a fazer tendo uma teoria de gravitação quântica, né? Que une a gravitação com a mecânica quântica, formulada, realmente descoberta. Buracos de minhoca, quem sabe até viagem no tempo, né? Isso, viagem no tempo, atualmente a teoria está dizendo que é impossível, né? Mas toda a ciência, ela sempre revê as coisas. A ciência sempre busca a verdade, mas às vezes ela não consegue atingir a verdade de primeira tacada, né? Por exemplo, os antigos achavam que o centro do universo era a Terra, e não é, né? Mas para eles era o melhor que eles conseguiam formular com as observações que eles faziam, né? Então, sempre quando a gente tem mais observações do universo, a gente consegue reformular melhor as teorias que estão tentando dizer como é que é a natureza e o universo. O senhor falou aí em detecção para 2025. E numa entrevista anterior, o senhor já tinha defendido a ideia de que o Brasil e os países sul-americanos se reunissem em torno de um projeto para criar na nossa região um detector, um interferômetro sul-americano, possivelmente no Brasil ou em algum outro país. Gostaria que o senhor explicasse mais uma vez para o nosso telespectador por que o senhor defende essa proposta e como é que seria aí o caminho para fazer isso. Certo. Existem atualmente três interferômetros muito bons, com muita alta sensibilidade, que são esses que observam essas ondas gravitacionais, que estão observando essas ondas gravitacionais. Logo, a partir de 2022, a gente vai ter a próxima observação vai contar com mais um interferômetro. Esse é no Japão. Então, os atuais são 2 nos Estados Unidos, um na Itália
E, a partir de 2022, vai ter um no Japão que já está com uma boa sensibilidade atualmente. Mas em 2022 eles vão preparar para realmente estar com sensibilidade melhor. E tem um em construção na Índia, que vai entrar em operação em 2020, em 2025, 2026, por aí, na última observação, provavelmente. Depois existem planos na Europa para construir um detector muito mais sensível, tá? Que vai substituir o Virgo. E nos Estados Unidos tem planos para construção de um detector muito mais sensível que vai substituir os dois LIGO. Tá? Esse na Europa se chama Einstein Telescope, e o pessoal chama ele de ET, né? Porque é Einstein Telescope. E o outro, nos Estados Unidos, é o Cosmic Explorer, né? Explorador cósmico. Né? Só que então vão ter só 2 interferômetros. Isso é péssimo para você fazer triangulação e localizar as fontes no céu. Então é importante ter mais um. Provavelmente, a Austrália seria o lugar para esse terceiro interferômetro de altíssima sensibilidade, como o Cosmic Explorer e o ET. Né? Mas também a gente gostaria de competir, né? de tentar fazer um na América do Sul. No momento, a gente está perdendo essa corrida, porque na Austrália tem muito mais gente envolvida nesses estudos experimentais, quer dizer, práticos, né, de construção de interferômetros. Eles estão trabalhando na colaboração LIGO, na Virgo, na do Japão e tudo. E a gente só consegue contar mais ou menos uns 20 latino-americanos que estão envolvidos nas colaborações de interferômetros. Para a gente pedir dinheiro para a construção na América do Sul de um interferômetro desses, a gente precisa ser um grupo de mais de 100, pelo menos. Né? Então, a gente ainda está um pouco longe de poder ter um cacife para pedir essa grana para o interferômetro. A gente tem que ter gente que saiba o que está fazendo, como é que projeta um interferômetro desse, como é que constrói, como é que opera, como é que melhora um interferômetro desse. Porque as melhorias são constantes, elas são feitas no próprio local onde tem o interferômetro. Então, a gente precisa envolver muito mais gente, muito mais estudantes e pesquisadores latino-americanos. Mas a gente está indo nesse caminho. Mas, por hora, não dá para fazer o pedido. Mas a gente pretende chegar a uma condição daqui a uns 10 anos, talvez, de ter mais de 100 pessoas envolvidas na América Latina e aí, então, poder fazer um pedido desse. Mas, no momento, a gente já vai estudando, já vai tentando fazer esse estudo, articular essa possibilidade. Uma coisa importante é, por exemplo, definir o local. Né? Então, o local precisa ser adequado para a construção disso. Precisa ter baixa ruído sísmico, né? Baixa quantidade de terremotos. E a América do Sul, na parte oeste, ela tem muitos terremotos. Né? Então, felizmente, o Brasil é bastante calmo em termos de terremotos. Então, nós temos 3 regiões que pegam o Brasil, que são as regiões mais calmas da América Latina, né? Da América do Sul. Né? Então, tem uma região que inclui Uruguai e Rio Grande do Sul, que é uma região calma, do ponto de vista de terremotos. Tem outra região calma, que é na divisa entre São Paulo e Mato Grosso, engloba um pedaço de Mato Grosso do Sul e um pedaço de São Paulo. Né? E outra região é no Triângulo das Secas. Só que essa região do Triângulo das Secas a gente já ficou meio com a pulga atrás da orelha, agora com um terremoto na Bahia, né? Que não foi brincadeira aquele terremoto. Né? Então, não sei, a gente vai fazer medidas lá, mas eu acho que a gente está dando mais, digamos assim, mais atenção agora para esses outros 2 sítios. O do Sul, do Rio Grande do Sul com o Uruguai, tem a vantagem que facilita para os parceiros sul-americanos. Quer dizer, facilita para os uruguaios, para os argentinos, para os chilenos, para os paraguaios, para os
enfim, facilita uma certa logística de participação mais global dos sul-americanos, né? Poderia ser Os um mexicanos centro. participarem não faz diferença, eles já estão longe o suficiente, mas eles têm interesse, sim, também em participar disso. Seria um centro regional de pesquisa Seria em um centro regional. ondas gravitacionais na América do Sul. O programa Brasil Consciência vai para um rápido intervalo e a gente volta já já com muito mais para você. Instante só, não sai daí. Vamos mostrar agora para o nosso telespectador um depoimento de um pesquisador italiano, pesquisador que faz um trabalho aqui no INPE de convidado e que ele defende a construção de um interferômetro espacial no Brasil, que isso seria com muito menor custo. Acompanhe. A primeira detecção que o LAGO fez e a maioria das outras que já conseguiu fazer, não tinha expectativa de ver esse tipo de buracos negros, sistema binário, mas com uma massa de entre 30 e 50 massas solares. Não tinha, os teóricos não pensavam que existissem em grande quantidade, como efetivamente estão mostrando existir. A coisa interessante é que até hoje não conseguimos detectar outras fontes. A maioria das fontes foram esses buracos negros binários, que estão coalescendo, efetivamente, acabam coalescendo na banda. Quando falo de banda, seria a janela observacional desses interferômetros terrestres. Esses interferômetros são limitados, falamos assim, na baixa frequência do ruído sísmico, as vibrações que tem, embora é possível reduzir essas vibrações, mas até um ponto. E a coisa primária que limita a sensibilidade a baixas frequências se chama gravity gradient, ou seja, mudança de densidade no campo gravitacional que essa massa, esses espelhos percebem. E assim, o ruído sísmico, essencialmente, que é chamado assim, é extremamente grande, abaixo de 10 Hz, se chama a frequência baixa. A frequência alta é definida de outros tipos de ruídos. E, geralmente o LIGO é bem sensível na banda de 300, 400 Hz. Agora, se você quer olhar uma frequência mais baixa, é natural, não é? Agora abrimos uma janela, conseguimos abrir uma janela. Mas como aconteceu no caso de Galileu, inicialmente era usando o telescópio óptico, mas depois, com o tempo, descobrimos que tem outras fontes que emitem radiações em outras bandas, bem mais baixa do óptico, ou às vezes mais alta no óptico. E assim desenvolvemos todas outras tecnologias para fazer isso. E assim o que significa? Sim, constrói um outro instrumento, mas vai observar, vai fazer observações de fontes bem diferentes daquelas que o LIGO detectou. E assim vai descobrir outros efeitos, outros fenômenos. Nunca acaba o processo de fazer descoberta científica. É sempre uma coisa tira a outra, uma coisa dá significado para a outra. E assim, como o LIGO continua e tem planejamento de melhorar a sensibilidade e construir ainda mais interferômetros ainda mais sensíveis, na Europa, por enquanto, na Europa, mas na China também está acontecendo isso, estão tentando desenvolver uma tecnologia para voar interferômetros no espaço. Ou seja, juntar 3 satélites em uma formação triangular. E cada satélite tem a capacidade de enviar e receber sinais de luz com lasers. E também, em princípio, tem uma tecnologia que se chama drag-free. É uma tecnologia para evitar o fato que o satélite se mexe, se você envia sinais luminosos, essa luz, a frequência dessa luz é modulada. E, voando essa tecnologia é possível tirar essas flutuações, esse movimento do satélite,
voando uma massa dentro do satélite, se chama uma proof mass. Mas, enfim, voando esse tipo de tecnologia, você consegue, no final, fazer observações interferométricas, como é o LIGO que faz observações interferométricas, mas em uma banda de frequência, novamente, uma janela agora um pouco mais baixa, bem mais baixa, em realidade. Da 10 Hz, 1 Hz ou só, até 10 a menos 4 Hz, que significaria período de 10 mil segundos, ou seja, 2 ou 3 horas. Não? E assim você está tentando detectar ondas gravitacionais que foram emitidas a fontes com a dinâmica que é aquele período, essencialmente, de 10 mil segundos, não? 10 a menos 4 Hz. No caso dos detectores terrestres, a sensibilidade ainda não é exatamente ao nível que a teoria está dizendo que precisariam. No caso dos detectores espaciais, é um pouco mais complicado ainda, embora seja a uma frequência mais baixa, onde o sinal estocástico deveria ser maior, deveria ser mais intenso do que é na banda do LIGO. Deveria ser mais fácil. Mas, em princípio, não foi detectado. Ainda esses interferômetros espaciais estão no processo de ser construído. Agora, a coisa interessante que aconteceu aqui no INPE, quando eu estava visitando em 2010, o professor Odilio teve uma ideia de começar a estudar um interferômetro que fosse geoestacionário, coisa que os outros são interplanetários. Geoestacionário, uma formação triangular, significa que o braço desse interferômetro é mais ou menos 100 mil quilômetros, um pouco menos de 100 mil quilômetros, 73 mil quilômetros. No caso do interferômetro europeu, que é o chinês, o braço desse triângulo é 2,5 milhões de quilômetros, que o chinês é 3 milhões de quilômetros. Assim, com a ideia que depois começamos a desenvolver de um geoestacionário, conseguimos mostrar que efetivamente seria mais fácil voar um interferômetro desse tipo, que faria observações, novamente, numa janela que entre o interferômetro europeu, o chinês e o interferômetro terrestre, ou seja, seria complementar aos outros dois. E recentemente eu consegui demonstrar que seria possível fazê-lo de um jeito ainda mais simples. A tecnologia necessária não seria tão sensível como a tecnologia que foi desenvolvida na Europa, mas ainda daria para fazer observações de ondas gravitacionais sem voar esse drag free que mencionei inicialmente. É assim, um país como o Brasil, falamos assim, em princípio, e com a tecnologia que temos aqui no INPE, em princípio seria possível construir um interferômetro desse jeito. Claramente, todo o conhecimento, a capacidade industrial e tecnológica não é inteiramente aqui no INPE, provavelmente esse precisaria colaborações com a indústria aeroespacial brasileira. É o próprio lançamento. Claramente. Mas, de um outro lado, eu acho que a indústria brasileira começaria a se envolver nesses assuntos. Desenvolveria tecnologias que poderiam depois ser aproveitadas em outro contexto, não necessariamente só no contexto de uma missão espacial para ondas gravitacionais. Como aconteceu no caso do LIGO, por exemplo. Como sempre aconteceu em missões espaciais como o Cassini. Eu trabalhei quase 10 anos na missão Cassini, que era uma missão interplanetária da NASA, para explorar Saturno e as luas de Saturno. Várias tecnologias que foram desenvolvidas pela missão, depois acabaram tendo aplicações na vida real, na tecnologia celular, na tecnologia em outras coisas, nos carros que dirigem sozinhos. Em princípio, você não sabe onde a tecnologia pode ser aplicada. O céu é o limite. Exatamente. É a frase certa nesse caso.
o impacto dessa descoberta no contexto da astronomia vai ser enorme, provavelmente em magnitude parecido que Galileu conseguiu fazer no 1610, naquele tempo, com os primeiros telescópios ópticos que foram construídos alguns anos antes na Holanda. Ele não sei como conseguiu entrar em comprar, não sei o que é que deu para ele esse telescópio óptico, e conseguiu fazer observações inicialmente da Lua e dos planetas, e depois observações mais importantes. Conseguiu ficar numa situação bem difícil com a igreja, você talvez sabe toda a história. Agora, hoje em dia não deveria acontecer mais, mas com certeza com detecções de ondas gravitacionais vamos descobrir coisas que até hoje primeiro não conseguimos demonstrar, mas também não temos ideia que existem. O senhor falou que o senhor tinha 30 anos de trabalho na área e não esperava mais pela notícia, foi uma surpresa. E agora que chegou, o que o senhor espera ver antes de encerrar a carreira? Eu espero de continuar a trabalhar até morrer, mas eu acho ver voar esse interferômetro no espaço, eu acho que seria uma coisa efetivamente única, seria uma coisa que ficaria muito contente, porque trabalhei primeiro 10 ou 15 anos no LIGO, mas depois a maioria da minha pesquisa foi feita sobre interferômetros espaciais. E assim, de um ponto de vista pessoal, claramente ver efetivamente que é alguma coisa que eu derivei, que funciona efetivamente, que o interferômetro efetivamente se comporta como eu previ na minha teoria, seria a coisa mais gratificante, com certeza. Tem estimativa de custo esse esboço que vocês fizeram? Agora, o nosso tem uma estimativa que foi feita nos Estados Unidos, no JPL, antes de eu me aposentar, depois mudar aqui para... já acabou a bateria. Pode continuar. Agora, o custo em dólares era uns 200 milhões de dólares, mas isso considerando os custos americanos, que são bem mais altos. O salário de um engenheiro médio é uns 200 mil dólares por ano. Ou seja, se você faz tudo em proporção, você entende por quê. Agora, a missão europeia, falamos de 2 bilhões de dólares. Ou seja, esse geoestacionário sem drag-free seria um fator 10, mas em conta, falamos assim, usando a estimativa americana dos custos. Provavelmente aqui seria bem mais em conta ainda, mas eu acho que é um novo estudo para estimar o custo, como fazer, precisa ser feito novamente, no contexto, no caso brasileiro, mas... Legal, tá aí mais uma opinião para você formar a sua, disponibilizada aí pelo Brasil Consciência. Obrigado mais uma vez. Professor Odílio, para a gente encerrar esse assunto, então, poder deixar o senhor à vontade para continuar seu home office, os seus trabalhos. Aquele interferômetro que o senhor construiu lá atrás, que estava no Departamento de Física da USP e que foi trazido da USP para o INPE, já conseguimos verba para remontá-lo, colocar ele em funcionamento? Então, eu tenho uma boa notícia sobre isso. Ele, na verdade, não é um interferômetro, Edmond, ele é uma massa ressonante, uma esfera. Mas a gente estava realmente precisando construir, montar umas plataformas metálicas lá no laboratório para permitir que ele pudesse ser remontado, o detector. De forma correta, porque a gente descobriu na USP que ele estava muito sensível e a maneira como ele tinha sido montado não permitia isolar as vibrações, né, como ruído para o sinal. E eu tenho uma boa notícia. A gente justamente ocorreu um pregão agora na terça-feira, dia 15, e esse pregão ele foi bem sucedido, tem várias ofertas, né? E a gente está analisando, justamente está no momento de analisando essas ofertas, e parece que vai ter uma vencedora, sim.
Olha que interessante. Então, o primeiro detector de ondas gravitacionais do Brasil, construído pelo professor Odílio, junto com o pessoal do Departamento de Física lá da USP. Estamos mostrando as imagens aí para vocês. Nós tivemos lá no INPE, filmamos alguma coisa dele, ele estava desmontado, tem imagem dele aí montado na USP, e agora o INPE está fazendo um pregão eletrônico. O INPE é o Ministério de Ciência e Tecnologia, professor? Foi o INPE. O INPE é do Ministério de Ciência e Tecnologia. Sim, claro. Mas foi feito pelo INPE o pregão para fazer a montagem desse detector, melhorando aí o trabalho de pesquisa e recuperando um importante artefato que a gente tinha. Professor, mais uma vez... Pois não, fica à vontade. Bom, antes de você terminar, antes de você fechar, eu gostaria de lembrar que hoje, 17 de setembro, faz exatamente 5 anos e 3 dias que a primeira onda gravitacional foi observada. Claro. Estamos aqui completando os 5 anos da primeira detecção da onda. A primeira onda que foi detectada, nós mostramos já aqui no Brasil Consciência, foi objeto de um prêmio Nobel, inclusive, do qual participou o professor Odílio e mais alguns pesquisadores brasileiros. Tá certo, professor? Muito obrigado mais uma vez, viu? Obrigado, Edmond. Boa tarde. Boa tarde. O programa Brasil Consciência vai ficando por aqui. Você que quiser conhecer os demais programas produzidos pela rádio do SINDCT, deve acessar a nossa página no Facebook, que está aí para você na tela nesse momento. Quem quiser conferir os demais programas já produzidos do Brasil Consciência, deve acessar a nossa página no YouTube, que está aí para você na tela também neste momento. Dúvidas, críticas, reclamações e sugestões, nosso endereço de e-mail está sempre disponível para atender você. Obrigado pelo carinho da sua audiência, pela sua companhia e até a semana que vem. Tchau!